Fala aí, pessoal, beleza? Galera, então dando continuidade à nossa jornada aí para conseguir montar o inversor de frequência para lâmpadas de LED, né? Mini inversor de frequência para as lâmpadas de LED de 3 watts. Então hoje nós vamos fazer então o enrolamento lá esse negócio aí. Pessoal, então olha só, ele está desmontado, né? A gente já desmontou. E o que eu fiz, ó? Eu soltei aqui um dos lados aqui do enrolamento dele, tá? Ele tava preso aqui, ó. Eu soltei por quê? Porque eu vou desenrolar ele para me rebobinar. Olha esse aqui como ele tá bem certinho, né? A bobina dele, né? Ó, tá bem compacto, bem enroladinho. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar para mim rebobinar ele e tentar deixar ele o melhor possível. Tá vendo? Na teoria não faz diferença você chegar aqui e simplesmente enrolar aqui de qualquer jeito, mas o que acontece? Quanto mais organizado você deixa, mais fio cabe, tá? Então, bem organizadinho assim, ó, cabe mais fio. Então, como você consegue mais fio no menor espaço possível, então automaticamente você está aumentando a concentração do campo ali. Então, faz diferença, né? Por conta do espaçamento entre um fio e outro. E como eu vou fazer um outro bobinamento aqui em cima, como ele tá assim, ó, bem certinho assim, é fácil você vir enrolar outro fio em cima. Agora aqui, ó, vai cada vez ficando mais pior o negócio. Então eu vou desenrolar e também aí eu vou aproveitar para medir quantos metros tem de fio aqui. Pessoal, então olha só, tá aqui, ó, já desenrolei ele. Eu soltei só um lado porque eu vou rebobinar o mesmo fio, entendeu? Então esse lado aqui eu deixei ele preso ainda. Vai ser o mesmo fio rebobinado, só vou tentar rebobinar ele de um jeito mais compacto ali, né? Mais organizado. E olha só. Olha isso aqui. São 6... Ih, lasqueira. Agora lascou. São 6 metros e 13 de fio. Então cada um desse aqui tem por volta aí de 6 metros e 13. Então aqui em cima da mesa aqui eu tenho 6, 12, 18, né? Ó. Então cada um desse aqui daí tem por volta aí de 6 metros e 13 de fio. E antes de eu começar a enrolar, isso aqui é uma daquelas lixinhas de lixar unha. Eu vou dar uma limpada aqui porque tem um pouco de verniz que eles passam, tá? Porque e também tem o plástico aqui, ele não tá com acabamento muito bom, então tem alguns rebarbos que ficou aqui do próprio plástico. Então, já que a gente tá fazendo um negócio para ficar mais organizado, eu vou dar uma limpada aqui com a lixa para tirar tudo que puder atrapalhar na hora de enrolar, para que ele fique o mais compacto possível. Ó. É só uma lixadinha de leve, tá? Não é nada... Quer dizer, vai depender de como tá o seu aí. Eu recomendo que você dê uma boa limpada nele. Esse aqui ele tem pouca. Apesar de ter algumas, mas não são muitas. Ó. É bem... Aqui também. Aqui. Ó. Então, tá beleza? Vamos começar a enrolar esse negócio aí. Ah, e cuidado, hein? Cuidado para não embramar tudo isso aqui, que depois você perder esse fio aqui ainda. Então toma cuidado. Uma, duas, três,
temos nosso pininho pronto, enrolado. Então, vamos agora para os próximos enrolamentos. E a gente vai começar com esse daqui, ó, que é aquele fio que a gente retirou daquela bobininha. Vocês lembram do vídeo passado que a gente fez os testes? Então é esse carinha aqui. Então ele tem 1,5 m. 1,5 m. Vamos enrolar aqui. Então eu já vou botar ele na sequência aqui. Então ele vai começar aqui. Esse primeiro enrolamento ele começou, se a gente olhar ele aqui, ó, nessa posição, ele começou aqui. Perceba que o fiozinho aqui, ó, vamos lá. Ó, o fiozinho, tá vendo que ele começa lá do meio do bobinamento, né? E aí ele termina aqui, ó. Tá vendo que é esse fiozinho aqui que termina, ó. Então, olhando aqui o bobinamento, eu sei que ele começa aqui e logicamente que ele termina aqui, certo? Então esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso começar ele aqui, nesse aqui, desse lado? Pode, mas é só para ficar mais fácil a compreensão depois, tá? Então eu vou começar ele desse lado aqui, do mesmo jeito. Deixa eu só tirar aqui essa curvinha aqui amassada aqui, ó. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou começar aqui. Não precisa ser muita coisa, dá 1 ou 2 voltas aqui, ó, já tá ótimo. Ó, deixa eu ver se tá filmando. Eita. Essas coisinhas pequenas pra gente mexer, a gente às vezes não consegue ver se tá filmando. Aqui. Então a gente já vai tirar o excesso aqui, ó. Não precisa, tá? Vou dar um pingo de solda aqui e aí já vamos começar a enrolar. Lembrando que o sentido, eu segurando ele dessa forma com o terminal para cima, é para lá. Ó, é o mesmo sentido, tá vendo o sentido que ele termina, ó? Ele termina para cá, ó, ele tá vindo para cá, então a gente vai começar enrolando ele aqui, ó, nesse sentido, tá? Mas eu vou soldar aqui primeiro pra gente poder enrolar. Pessoal, então tá aqui, ó, 1,5 m enrolado, tá vendo? Ó, então ele começa, o de 6 metros, 6,13 metros começa aqui, esse primeiro, e termina nesse daqui. O de 1,5 m começa aqui, ó, nesse aqui do meio e termina nesse aqui. Então ficou assim, aqui é o começo e aqui é o final das bobinas, tá? Ó. Então eu já vou tirar esse excesso. Legal que deu certinho aqui onde já tava, onde já tinha o estanho da onde a bobina era usada, ó. Então nem precisei refazer essa ponta. Agora a gente vai só soldar aqui. Pegar um pouquinho de pasta de solda aqui, ó. Vamos passar ele aqui. A pastinha de solda. Então tá aí, pessoal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o enrolamento menor, tá? Então eu vou soldar ele aqui e já vou enrolar. Vou pular esse pedaço, senão vai ficar muito longo o vídeo, né? É a mesma coisa, tá? Que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar esse enrolamento menor aqui, tá? Mesma coisa, ó. Vou pegar um enrolamento menor. Então ele vai começar aqui, né? Então eu vou pegar ele aqui. Já vou enrolar ele aqui, ó. Enrolar ele aqui. E o mesmo esquema, tudo começou daqui pra lá, né? Então eu vou sair com ele aqui também, ó. Eu vou sair com ele nesse sentido aqui, ó. Ó lá. Tá? Então,
Vou enrolar aqui e a gente já volta. Aguenta aí. Olha isso, pessoal. Então, tá aqui o nosso indutor que se transformou num transformador, né? Tá aí, ó. Olha isso. E agora ele é um transformador com 6 terminais. 3 de um lado, 3 do outro. Perceba o seguinte. É muito fácil a gente entender qual é o início e qual é o fim da bobina, do embobinamento, né? Aqui, olha só, a gente percebe que a gente consegue até ver, ó, o fiozinho ele chega aqui e sobe aqui para ligar nesse carinha aqui, ó. Então o que isso quer dizer? Que esse é o final. Você tá vendo que o fio tá por fora. O início, né, ó, aqui ele dá até a impressão que ele tá por fora, mas percebe que ele já entra lá para dentro, ó. Olha esse primeiro aqui, ó. Você consegue, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo como ele entra lá no meio, ó? Tá vendo? Ele entra lá no meio da bobina, ó. Tá vendo? Então aqui fica muito fácil da gente entender, né, que esse lado é o final e esse lado aqui é o início. Quando eu estava fazendo, né, como eu já tinha explicado, eu levei em consideração que todos começariam desse lado e terminariam desse lado. Então, todos os inícios estão aqui e todos os finais estão aqui. E aí ele está desse jeito aqui, ó. Esse primeiro é o início de uma bobina e o final da outra. Esse do meio aqui é o início de uma bobina e aqui é o final. O do meio aqui, esse aqui, é o final da outra. E esse último aqui é o início de uma bobina e aqui é o final da outra. Então eu tenho aqui, ó, esses dois aqui é um enrolamento. Esses dois do meio é outro enrolamento. E esses dois aqui, dessa outra beirada aqui, é outro enrolamento. Tá? Então ele tá assim, tá daqui, aqui e aqui. Galera, então fiação já está enrolada, né? Já estamos com o nosso bobinamento pronto, tá? Vocês viram que não é tão complicado assim, precisa ter tomar um pouco de cuidado, tomar um cuidado para que você consiga deixar a fiação mais acomodada possível, tá? Para não ficar muito, não encher muito ali, né? Para ficar compacta. A ideia é deixar ela mais compacta possível, tá? Então você viu que não é tão complicado assim, beleza? Então lembrando que esse é um dos vídeos que, né, que a gente vai fazer uma sequência para a gente conseguir montar o nosso inversor de frequência, tá? Tem uma playlist com vários outros vídeos anteriores a esse, ok? Explicando passo a passo cada etapa. E vão ter outros até a gente finalizar esse inversor. Galera, valeu, falou aí, até mais.